Meu nome é André Luiz. Tenho 29 anos e trabalho como motoboy há cerca de 3 anos. Moro em um apartamento pequeno, simples, numa região mais antiga da cidade. Um prédio velho, com rachaduras nas paredes e aqueles barulhos estranhos de encanamento durante a madrugada. Nada de especial, mas suficiente para viver. A história que vou contar aconteceu recentemente, numa terça-feira de abril, um daqueles dias comuns, sem nada que indicasse que algo fora do normal iria acontecer. O clima estava ameno, céu nublado, sem sinal de chuva, e o trânsito, como sempre, caótico no fim da tarde. Eram exatamente 7h40 da noite, o horário em que começa a chover pedidos de janta. Eu estava na região próxima ao metrô, finalizando uma entrega de hambúrgueres de uma grande rede, quando recebi uma ordem estranha. Um pedido simples demais, apenas uma sopa instantânea e uma Coca Zero. Já estava pago no cartão. O endereço ficava numa área chamada Brigadeiro Luiz Antônio, perto do cruzamento entre duas ruas conhecidas da região. Não era um lugar horrível, mas também não era dos mais seguros. O que me deixou encucado foi a observação do cliente. Toque apenas uma vez e espere. Não fale com ninguém. Às vezes as pessoas são estranhas, e a gente aprende a não questionar, mas algo ali me deixou desconfortável desde o começo. Demorei uns 15 minutos para chegar, porque havia um bloqueio em uma das vias. Quando finalmente encontrei o endereço, era uma espécie de cortiço, com um portão verde de ferro, já meio enferrujado, do tipo que você entra e encontra vários quartinhos no fundo de um corredor. Segui as instruções. Toquei uma única vez e fiquei esperando. Nada. Alguns segundos se passaram e, de repente, senti o ambiente diferente, como se tudo tivesse parado por um instante. É difícil explicar. A rua tinha movimento até então, mas naquele momento não passou um carro. Não vi um pedestre, nem um cachorro. Apenas silêncio. Depois de uns 40 segundos, o portão da entrada se abriu sozinho. Não apareceu ninguém. Simplesmente escancarou de repente. Nenhum rangido, nenhum som. Um silêncio absoluto. Esperei mais uns 20 segundos. Ninguém se mostrou. Peguei o celular para ligar para o cliente, mas o número estava oculto. Isso às vezes acontece. Depende de como a pessoa cadastra a conta. Estava prestes a ir embora quando notei que, no aplicativo, o pedido ainda constava como em andamento. Normalmente, se não entregamos em 10 minutos, o cliente liga ou cancela. Mas já tinham se passado 15, depois 20 minutos, e nada. Resolvi dar uma olhada. Dei 2 passos para dentro. O corredor estava completamente escuro, mas a luz da entrada iluminava o suficiente para eu enxergar um detalhe. Havia um espelho pendurado na parede à esquerda. Era antigo, com a moldura de madeira toda desgastada. O que me chamou a atenção é que ele não refletia direito. Quer dizer, eu me via ali, mas parecia tudo mais sombrio, como se do outro lado houvesse menos luz. A minha imagem estava lá, porém a minha jaqueta, que é vermelha com o logo do aplicativo, aparecia quase preta. Isso me deu um arrepio. Dei um passo para trás. Nesse momento, o espelho vibrou levemente, como se alguém tivesse tocado nele por trás, mas não havia ninguém. Voltei rapidamente para a calçada e fiquei esperando mais 5 minutos. Foi então que chegou uma notificação no celular. O cliente marcou o pedido como entregue. E o sistema fechou a entrega automaticamente. Isso não acontece sem a sua confirmação. Achei que fosse algum erro, mas quando abri o aplicativo, lá estava. Entregue às 9h21. Não sabia se voltava para tirar satisfação ou simplesmente ia embora. Mas quando olhei para trás, o portão daquelas kitnets já estava fechado. Fui para casa com uma sensação estranha que não consegui explicar. A entrega apareceu como concluída no aplicativo, mas eu não recebi pagamento nem gorjeta. Decidi não pensar muito naquilo. Tem dias que são estranhos mesmo. 2 dias depois, numa sexta-feira à noite, eu estava pela região da Avenida Paulista, perto do Edifício Itália, entregando marmitas. Já passava das 10h15 quando recebi uma nova solicitação. Endereço: mesma rua da Brigadeiro Luiz Antônio. Achei que fosse coincidência, mas quando abri a localização, era exatamente o mesmo número. E o pedido? Idêntico ao anterior. Uma sopa instantânea e uma Coca Zero. As mesmas instruções.
tocar apenas uma vez e esperar, não falar com ninguém. Sem pensar, rejeitei o pedido na hora. Bloqueei a solicitação. Mas 5 minutos depois, a mesma ordem voltou para mim. A plataforma não deveria fazer isso depois que você recusa uma entrega. Então, desliguei o celular. Fui para casa. Encerrei meu dia ali mesmo. As semanas seguintes passaram sem nada de anormal. Até a última segunda-feira. Fui ao mercado da esquina para pagar a conta de luz e, enquanto esperava na fila, algo me deixou desconfortável. Havia um homem parado na minha frente, usando um boné preto. À primeira vista, nada demais. Mas quando ele se virou levemente, algo na postura, no jeito de se mover, na presença dele, parecia familiar. Não o rosto, mas a sensação de já ter visto aquilo antes. Ele pagou rápido e saiu sem olhar para trás. Quando terminei, ao sair da loja, vi o mesmo homem do outro lado da rua. Estava parado, imóvel, me encarando fixamente, os braços caídos como se não tivesse ossos, completamente quieto. Não disse uma palavra. Fiquei gelado. Corri para o meu apartamento e tranquei a porta. Naquela noite sonhei com o espelho daquela casa. Mas dessa vez, o reflexo não era eu. Era outra pessoa. Estava vestido igual a mim, mas o rosto era o do homem do boné. Ele me encarava, com um sorriso fechado, como se quisesse dizer algo, mas sem abrir a boca. Apenas aquilo. Hoje de manhã, acordei com uma notificação da plataforma. Minha conta tinha sido desativada por inatividade e comportamento irregular. Não entendi nada. Mandei mensagem para o suporte e a resposta me deixou gelado. Disseram que minha conta tinha sido usada nos últimos 3 dias para fazer entregas na mesma região da Brigadeiro Luiz Antônio. Eu não trabalhei esses dias. Fui conferir meu histórico e lá estavam os pedidos. Sempre iguais, só sopas instantâneas e Coca Zero, entregues no mesmo endereço. A parte mais estranha? Minha mochila vermelha, aquela que uso para trabalhar, continua pendurada na cadeira da cozinha. Nunca saiu do meu apartamento. E hoje, quando abri a geladeira, encontrei uma sopa instantânea que eu não comprei. Ao lado, uma Coca Zero aberta, pela metade. Entende o que estou dizendo? Não há fantasmas, nem monstros. Apenas um endereço, uma rotina e algo que parece usar o comum para se manifestar. Eu não sei o que vai acontecer agora, mas, se um dia você estiver perto de Pantitlán e receber um pedido com aquelas instruções, não aceite, não entregue. Olá a todos, me chamo Arthur, tenho 25 anos e trabalho como entregador de supermercado há quase 2 anos, atuando na região do Morumbi, em São Paulo. Moro num quarto alugado no Jardim Jaqueline, na zona oeste da cidade. Apesar de ser um bairro simples, é relativamente perto para eu atravessar até as áreas mais nobres da capital. Todos os dias começo a rotina às 8 da manhã, com a mochila nas costas e o uniforme da plataforma onde trabalho. Ando de moto, uma Honda CG 160 que comprei financiada. Essa história aconteceu numa quarta-feira, exatamente no dia 6 de março do ano passado. Lembro bem porque foi meu primeiro dia de volta ao trabalho depois de passar uma semana doente. Eu ainda estava me recuperando de uma infecção de garganta, então optei por aceitar apenas pedidos simples, com no máximo 3 ou 4 produtos. Eram por volta de 2h20 da tarde, um dia de clima ameno, céu um pouco nublado. Eu estava parado no estacionamento de um supermercado na Avenida Giovanni Gronchi, conferindo as notificações no celular, quando caiu um pedido estranho. 3 itens apenas, uma bolsa de gelo, um pote grande de maionese e um rolo de papel alumínio. Não era o conteúdo que me deixou desconfortável, mas sim o endereço. A entrega seria em um conjunto habitacional privado, localizado na prolongação da Avenida Morumbi, uma área onde raramente entramos. A informação no aplicativo indicava Edifício 4 do conjunto Altos do Bosque. Eu nunca tinha ido lá. E as instruções do cliente eram ainda mais curiosas. Levar até o 7º andar, bater 3 vezes seguidas, sem interrupção, e não usar o elevador. Pensei que fosse algum tipo de superstição estranha ou até uma brincadeira, mas segui a orientação. Afinal, cliente é cliente. Quando cheguei à entrada do conjunto, percebi que a guarita estava vazia. Buzinei algumas vezes até que depois de um tempo um segurança apareceu, com uma expressão de sono.
Pediu meu nome, o número do cliente e, depois de checar algo no celular, simplesmente abriu o portão. Não pediu documento, nem me deu crachá de visitante. Achei estranho, mas não questionei. O edifício 4 ficava no final do condomínio. Não parecia novo, mas também não estava caindo aos pedaços. Era um bloco de concreto cinza, com janelas escuras e corredores estreitos, que passavam uma sensação sufocante. O mais esquisito é que, durante todo o caminho, não vi ninguém. Nenhuma criança brincando, nenhuma dona de casa estendendo roupa, nenhum carro ligado. Silêncio absoluto. Ao entrar no prédio, um cheiro forte de mofo me atingiu, aquele odor típico de cortinas molhadas guardadas por meses. Comecei a subir as escadas, mal iluminadas, cobertas de pó nos cantos, enquanto as lâmpadas do teto piscavam, uma funcionando, outra apagada. Quando cheguei ao 5º andar, ouvi passos vindos de cima. Achei que fosse o cliente descendo para me encontrar, mas ao chegar ao 6º, não tinha ninguém, apenas o silêncio. Subi ao 7º andar. Havia 2 portas, 701 e 702. Bati na 702, exatamente como estava na instrução. 3 toques seguidos. 1, 2, 3. Esperei. Nada. Toquei de novo. 1, 2, 3. Nenhuma resposta. Dei um passo para trás e então ouvi uma chave girando, mas não naquela porta. Era na outra. A porta do 701 se abriu lentamente, apenas alguns centímetros. Não consegui ver ninguém. Foi então que ouvi uma voz baixa, quase um sussurro, vindo lá de dentro. Deixe no tapete, não olhe para trás. Fiquei parado, sem reação. Não entendi se era uma brincadeira. E naquele momento já não tinha certeza se estava no apartamento certo. Olhei para o aplicativo para confirmar o endereço, mas naquele instante a tela reiniciou sozinha, como se tivesse travado. Deixe aí e vá embora, repetiu a voz, ainda mais baixa, quase um sopro. Sem pensar muito, larguei a sacola no tapete da porta 701 e saí. Não sei por que não questionei nada. Apenas comecei a descer as escadas no automático, sem olhar para trás, com a sensação estranha de que algo me seguia. Quando cheguei ao térreo, já prestes a sair, ouvi o som do elevador sendo acionado. Instintivamente me virei. As portas se abriram sozinhas, sem que ninguém tivesse chamado. E lá dentro, não havia ninguém. Mas o que me deixou arrepiado foi o espelho do fundo. Ele estava completamente coberto com papel alumínio, do teto até o chão, cuidadosamente colado por dentro. Aquele reflexo inexistente me causou um calafrio profundo. Corri para fora, subi na moto, respirei fundo e conferi o celular. O app já estava funcionando, mas o pedido aparecia como não entregue. Fiquei irritado. Resolvi voltar para tirar uma foto como prova, mas antes que conseguisse, uma notificação surgiu. Pedido marcado como entregue pelo cliente às 2h48 da tarde. Obrigado pelo seu serviço. Eu não entendi absolutamente nada. Fui embora e decidi encerrar o dia por ali. Naquela noite, dormir foi impossível. A sensação de estar sendo observado me acompanhava sem parar. Meu quarto fica no 3º andar. E mesmo assim, eu me levantava a todo instante para checar a janela. Nunca havia ninguém lá fora, mas em certo momento, percebi algo ainda mais perturbador. No vidro, pelo lado de dentro, havia uma marca, como se dedos molhados tivessem tocado a superfície. 3 linhas verticais, paralelas, como uma assinatura silenciosa. Os dias se passaram sem nada de anormal e tentei retomar a rotina. Tudo parecia voltar ao normal até a segunda-feira seguinte. Eram 6h15 quando caiu um novo pedido. Os mesmos itens, gelo, maionese e papel alumínio. Mas agora, outro endereço, no bairro Panambi, num prédio semelhante ao anterior. As instruções, idênticas. 7º andar, 3 batidas, não usar o elevador. Recusei sem pensar. Minutos depois, recebi mensagem do supervisor. Detectamos que você recusou vários pedidos seguidos da mesma categoria. Há algum problema de saúde ou logística que devemos saber? Desliguei a sessão imediatamente. Na quarta-feira à noite, pouco depois das 9 da noite, meu celular tocou. Chamada sem identificação. Ignorei. Logo depois, chegou uma mensagem. Já sei que você não quer vir. Eu posso ir. Só me diz onde você está. Meu corpo gelou. Tentei bloquear, mas o número nem aparecia no registro.
A madrugada chegou com silêncio tenso, até que alguém bateu na minha porta. 3 pancadas secas, exatas, nem mais, nem menos. Meu coração disparou. Fiquei imóvel, sem emitir um som. Depois de uns 2 minutos, ouvi passos lentos se afastando pelo corredor. Quando o dia amanheceu, criei coragem e abri a porta. Bem à minha frente, no chão do corredor, havia uma sacola de supermercado. Dentro dela, gelo já derretido, um pote de maionese e um rolo de papel alumínio. Nunca mais voltei a trabalhar. Vendi a moto, troquei de número e me mudei para Ecatepec, para a casa do meu primo. Às vezes me perguntam por que abandonei o emprego se estava indo tão bem. Respondo que sofri um acidente ou que simplesmente enjoei. Nunca conto a verdade. Porque se eu contar, e um dia você receber um pedido assim, talvez aceite por curiosidade. E quando isso acontecer, vai descobrir que isso não era só uma história. Meu nome é Carlos Almeida, tenho 31 anos e moro no bairro do Ipiranga, na zona sudeste de São Paulo, próximo ao Museu do Ipiranga. Trabalho como entregador de bicicleta desde 2021. Comecei por necessidade durante a pandemia e acabei ficando, porque, apesar do esforço, dá para pagar o aluguel e garantir a comida quando você sabe se virar. Costumo rodar mais pelo Cambuci, Vila Mariana e, às vezes, pelo centro, quando tenho coragem de encarar a subida. Minhas rotas preferidas são pela Avenida Nazaré, Rua Vergueiro e Avenida do Estado, porque são rápidas e rendem bem. Mas a história que vou contar aconteceu em um sábado à tarde, dia 12 de maio. Um daqueles dias estranhos, quando o céu fica completamente branco, sem sol e sem sinal de chuva. A cidade estava cheia de gente, trânsito intenso, mas havia algo no ar. Um silêncio esquisito, como se tudo estivesse abafado. Eram 5h10 da tarde. Eu estava parado com a bicicleta em frente a uma pizzaria na Rua Vergueiro, quase chegando à Avenida Lins de Vasconcelos, quando recebi um pedido simples. Uma pizza média de calabresa e 2 latinhas de refrigerante. O destino era no bairro Vila Monumento, na Rua Tabor, número 143, quase esquina com a Avenida Nazaré. Até aí, tudo normal. O que me chamou a atenção foram as instruções do cliente. Se o portão estiver aberto, não entre. Apenas ligue e aguarde. Não entregue o pedido para ninguém que não apresente o ticket impresso. Não seria a primeira vez que alguém exagera com as regras, seja por medo, desconfiança ou mania de controle. Mas a insistência dessa mensagem soava estranha. Pensei que fosse algum idoso ou uma pessoa paranoica. Cheguei em cerca de 12 minutos. A rua tinha movimento, mas era discreto. Uma vendinha fechada, um carrinho de tamales sendo guardado, um mecânico largando o trabalho com um carro sem rodas parado na frente. O número 143 era uma antiga vila, com um portão de ferro azul escancarado. Desci da bicicleta e disquei o número do pedido. Tocou 2 vezes e alguém atendeu. A voz era de uma mulher jovem, mas falava em sussurros. Já vou. Fique na rua. Se alguém se aproximar, não entregue nada. E desligou sem me dar chance de responder. Fiquei parado ali com a pizza nas mãos, diante do portão aberto. De onde eu estava, dava para ver 2 corredores. Um seguia até o fundo, outro virava à direita. Tudo em penumbra, apesar de ainda ser dia. Nenhuma luz acesa lá dentro. Então, vi um homem surgindo do corredor mais distante. Alto, magro, pele morena, vestia apenas um moletom cinza e estava sem camisa, descalço. Caminhava devagar, arrastando os pés sem me olhar. Apenas vinha em minha direção. Meu corpo ficou tenso. Conferi o ticket para ver se havia algum nome, mas só constava o número do pedido. Ele chegou até o portão e estendeu a mão. Não falou nada. Perguntei: "Foi você quem pediu a pizza?" Nenhuma resposta. Apenas manteve a palma aberta, insistindo para que eu entregasse. Mas não tinha o ticket. Então disse: "Desculpe, me pediram para entregar só com comprovante." Foi aí que ele me encarou de verdade. Uma expressão neutra, mas com algo errado nos olhos, como se estivesse olhando através de mim. Deu mais um passo. Agora já estava na calçada. Dei meio passo para trás sem soltar a pizza. Nesse momento, senti uma presença atrás de mim e ouvi uma voz bem perto. "Não entrega para ele." Me virei rápido. Era uma jovem, devia ter uns 22 anos, cabelo curto, óculos.
Ela segurava um papel na mão. Mostrou rápido para mim. Era o ticket. Sou eu. Me dá isso e vai embora. Agora. Não pensei duas vezes. Entreguei a pizza, os refrigerantes e subi na bicicleta com toda a força, sem olhar para trás nem por um segundo. A última imagem que tive antes de sair foi daquele homem de moletom parado, imóvel, na entrada da vila, com os braços caídos ao lado do corpo. Mais tarde, quando já estava em casa, guardando minhas coisas, percebi que o ticket que a garota me mostrou estava dentro do bolso da minha jaqueta. Eu não tinha colocado ali, e ela não teve tempo para isso. Peguei o papel para olhar com atenção. Estava amassado, e no verso havia uma frase escrita à mão. Só abra se ouvir 2 batidas, nunca 3. Não consegui entender o que aquilo significava. Uma semana depois, no dia 19 de maio, recebi outro pedido feito pela mesma conta. Desta vez para um endereço na mesma rua, mas em outro número, 149. O pedido era idêntico, pizza de calabresa e 2 latinhas de refrigerante, porém com uma nova instrução. Não atenda ligações durante o trajeto. Se alguém ligar, não atenda. Aceitei mais por curiosidade do que por vontade. No caminho, quando estava atravessando a Avenida Nazaré, meu celular começou a vibrar. Era um número desconhecido. Lembrei imediatamente da instrução e ignorei. Mas não parou. Ligaram mais 3 vezes. Na última tentativa, eu já estava na Rua Tabor, parado em frente ao número 149. Um prédio antigo, 3 andares, portão preto fechado e a rua completamente deserta. Bati 2 vezes, como dizia a nota anterior. Silêncio. Esperei. Então, de dentro, ouvi 3 batidas secas. Não eram passos. Eram pancadas. Firmes. 3. Meu corpo inteiro congelou. Sem saber por que, aproximei-me e bati mais 2 vezes. E então veio o silêncio absoluto. De repente, o portão inteiro se abriu. Não só a porta. O portão inteiro se escancarou, como se uma rajada de vento tivesse empurrado por dentro. Mas não havia vento. As árvores estavam paradas, a rua imóvel, o ar denso. Não havia ninguém à vista, nem no térreo, nem nos corredores lá em cima. Um vazio sufocante. Eu não queria mais seguir. Coloquei o pedido no primeiro degrau e comecei a recuar devagar, sem virar as costas. Quando consegui me afastar, meu celular vibrou. Uma notificação da plataforma. Pedido confirmado como entregue pelo cliente. Fui embora dali sem olhar para trás. Mais tarde, já no meu quarto, resolvi revisar as ordens anteriores. Entrei no histórico para ver o nome da conta que tinha feito esses 2 pedidos estranhos. Não havia nada. Só aparecia um número genérico. Tentei fechar o aplicativo, mas ele travou. A tela congelou exibindo o endereço do segundo pedido. E logo abaixo, uma frase que não fazia parte da interface normal. Você já sabe para quem entregou. Fechei o celular com força. Fiquei sentado na cama sem conseguir raciocinar, até quase 4 da manhã. Desde aquele dia, nunca mais aceitei entregas naquela área. Mas isso não acabou. Há uma semana, no dia 3 de junho, eu estava saindo para uma entrega na região da Vila Mariana, quando encontrei algo na cesta da minha bicicleta. Um papel dobrado em 4, escrito à mão. Dizia: desta vez eu não vou bater. Quem vai abrir é você. Sem assinatura. Sem endereço. Nada além disso. Desde então, cada vez que saio de casa, tenho a sensação de que alguém está andando atrás de mim. Sempre a 3 passos de distância. Trabalho para um aplicativo de entrega de comida em São Paulo, na região da Muca. Já estou nisso há 1 ano e meio. Dirijo um Toyota Corolla branco 2009 que meu tio me emprestou enquanto tento resolver minha documentação. Divido um apartamento com 2 colegas na Rua da Muca, entre as ruas Javari e Taquari, bem acima de uma lanchonete que fica aberta até tarde da noite. Pagamos o aluguel juntos, e eu costumo pegar mais turnos nos fins de semana para conseguir algum dinheiro extra e mandar um pouco para minha mãe em Ribeirão Preto. Tudo o que vou contar aconteceu numa sexta, 21 de outubro, por volta das 8 da noite. O frio cortava a pele e tinha chovido o dia inteiro. A cidade estava impregnada com aquele cheiro de asfalto molhado misturado com esgoto, que entra pelo nariz e não sai mais. Peguei um turno completo naquele dia porque precisava economizar para enviar dinheiro para casa.
Fiquei rodando pelo leste de SP, onde já conhecia as ruas. O último pedido da noite foi o estranho. Uma simples refeição. Um hambúrguer duplo sem picles, batata pequena e um chá gelado. O pedido saiu de uma lanchonete 24 horas na esquina da Avenida Paz de Barros com a Rua do Oratório. Até aí tudo bem, mas a nota deixada pelo cliente chamou minha atenção. Por favor, entregue na parte de trás do prédio, ao lado dos contêineres de lixo. Não use a campainha. Apenas bata na porta de metal 3 vezes. Espere 10 segundos e deixe o pedido. Não faça perguntas. O endereço ficava perto de um viaduto na parte baixa, onde só existem galpões antigos e fábricas abandonadas. Quando conferi a localização, vi que estava registrada em nome de um antigo depósito de maquinário pesado. Um lugar que nem aparecia mais no Google Maps como ativo. Pensei que talvez fosse algum funcionário que dormia por lá. Então segui o trajeto. Cheguei pela Rua dos Trilhos, uma rua cheia de buracos e com iluminação quase inexistente. Entrei por um beco que levava direto à parte de trás do prédio, como dizia a nota. O lugar estava mergulhado na escuridão. A única lâmpada de segurança piscava de forma intermitente, e o som das gotas caindo de uma calha enferrujada quebrava o silêncio de forma desconfortável. Saí do carro com a sacola do pedido na mão e comecei a caminhar entre os contêineres de lixo, escorregando um pouco por causa da água acumulada. O ar cheirava a papelão molhado e gordura velha. A porta metálica ficava no final do beco. Era pesada, pintada em um tom verde escuro desbotado, com um aviso meio solto que dizia "Proibida a entrada". Segui as instruções. Bati 3 vezes. 1, 2, 3. Esperei 10 segundos. Nada aconteceu. Então, de repente, a porta se abriu sozinha, devagar, como se alguém a empurrasse por dentro, mas sem ruído algum, sem rangido, sem nada. Abriu apenas o suficiente para revelar um corredor estreito, sem iluminação, com piso de concreto manchado. Não entrei. Coloquei a sacola no batente, exatamente como pediam. Girei o corpo para voltar, e foi então que ouvi um sussurro, baixíssimo, quase misturado ao som da chuva, mas nítido. Obrigado por voltar. Meu coração disparou. Não olhei para trás. Caminhei rápido até o carro. Quando liguei o motor, percebi algo estranho. O espelho lateral estava inclinado para baixo. Eu não tinha deixado assim. Me abaixei para olhar. Nada. Ninguém. O beco estava vazio. Peguei o celular e conferi a aplicação. O pedido ainda constava como pendente. Fiquei irritado, porque se não fosse marcado como entregue, eu não receberia. Esperei 5 minutos dentro do carro, os olhos fixos no retrovisor. Nada. Foi então que meu celular começou a tocar. Número desconhecido, sem identificação. Atendi com cautela. Alô? Do outro lado, a mesma voz que ouvi no corredor, só que agora mais nítida, pausada com um tom grave. Você deixou o pedido? Sim, deixei onde pediram. Tocou 3 vezes? Toquei. Houve uma breve pausa, e então ele disse algo que me gelou por dentro. Então, já está aberto. A ligação caiu no mesmo instante. Olhei para a tela e, naquele exato momento, o aplicativo atualizou sozinho. Pedido entregue. Gorjeta, 0. Dirigi de volta para casa com um aperto no peito. Aquilo não parecia ter terminado. Tentei dormir naquela noite, mas a sensação estranha me acompanhava. Como se algo tivesse ficado pendente. Como se alguém tivesse entrado comigo no carro e estivesse ali, quieto, me observando no escuro. 2 dias depois, na terça-feira, por volta das 6 da tarde, recebi outra solicitação. Quando conferi a ordem, meu estômago se revirou. Era o mesmo nome de conta, apenas uma letra, A maiúscula. E o pedido, idêntico. Hambúrguer duplo sem picles, batata pequena, chá gelado. Mas desta vez, a entrega seria em um condomínio próximo à Avenida Salim Farah Maluf, com um detalhe que fez tudo soar ainda pior. O local indicado era o estacionamento subterrâneo, nível 2. A mensagem dizia: acesse pelo portão já aberto, vá até o nível 2. Deixe o pedido no final do corredor, diante da porta sem número. Bata 3 vezes. Espere 10 segundos. Não olhe para trás depois de bater. Ali, eu deveria ter cancelado.
mas já estava na metade do dia e precisava concluir 5 entregas seguidas para ganhar um bônus da plataforma. A ganância falou mais alto que o medo. Entrei pelo portão, que já estava entreaberto, e desci até o segundo subsolo. O lugar parecia abandonado, deserto, silencioso. Meus passos ecoavam nas paredes frias, cada batida ressoava como um aviso. Caminhei até o corredor indicado. Lá estava ela. Uma porta sem número, isolada, como se ninguém jamais tivesse usado. Segui a instrução. 3 batidas secas. Toquei e esperei. 10 segundos. Nada. Nenhuma voz, nenhum movimento atrás da porta. Mas algo mudou. A lâmpada no teto, bem acima da porta, começou a piscar. 1, 2 vezes. Depois apagou por completo. E então eu ouvi um som baixo, arrastado, vindo atrás de mim, como pés descalços deslizando sobre o concreto. Lembrei das instruções. Não olhe para trás. Não olhei. Simplesmente larguei a sacola no chão, dei 2 passos para trás e comecei a andar, firme em direção ao elevador. Cada passo parecia durar uma eternidade. Consegui chegar ao carro, respirei fundo e olhei o celular. A notificação já estava lá. Entrega concluída. Obrigado pelo seu serviço. Pensei que tinha acabado, mas não tinha. Quando cheguei em casa, meu colega de quarto me lançou uma pergunta que fez meu sangue gelar. Ei, cara, você não percebeu que sua jaqueta está toda manchada nas costas? Corri para o banheiro. Olhei no espelho. Bem no centro das minhas costas havia uma marca de mão enorme, dedos compridos, sujos com algo escuro, impregnado no tecido. Não tinha cheiro, não saía esfregando, parecia parte da jaqueta. Joguei no lixo naquela mesma hora. Achei que, se parasse de aceitar pedidos, isso terminaria, mas não terminou. Até hoje, recebo notificações com instruções parecidas. Às vezes, de contas diferentes, outras vezes de novos endereços, mas sempre com a mesma ordem, os mesmos detalhes. Não aceito mais, mas por algum motivo, alguns aparecem como aceitos mesmo quando não estou conectado. A última vez foi há 4 dias. Estava dormindo quando, às 3h11 da madrugada, meu celular vibrou. Uma mensagem, curta, sem identificação. Obrigado por voltar. Na próxima, não toque. Nós vamos abrir. Sou entregador de moto há 4 anos. Moro em Belo Horizonte, no bairro Floresta, perto do Parque Municipal, em um apartamento pequeno, daqueles que tem um corredor estreito ligando todos os cômodos e paredes tão finas que dá para ouvir cada conversa dos vizinhos. Trabalho principalmente no centro, mas às vezes me arrisco até a Savassi ou o bairro Funcionários, quando o bônus vale a pena. A história que vou contar aconteceu na quinta-feira, 2 de maio, e foi estranha desde o começo. Acordei tarde, o ar estava carregado, úmido, mas sem sinal de chuva. O céu estava completamente cinza, e as notícias comentavam que várias regiões tinham ficado sem luz por uma falha da CFE. Não dei muita importância, só me preocupei em manter o celular carregado para não ficar na mão. Saí de casa por volta das 2h30 da tarde, já atrasado para o meu costume, mas ainda assim consegui pegar algumas entregas seguidas. Quando eram quase 6 horas, caiu um pedido diferente. Era de uma cafeteria moderninha na região da Savassi. Uma baguete de atum, um cold brew e uma fatia de bolo de cenoura. Nada demais, se não fosse pelo endereço. Indicava a rua Rio Grande do Norte, quase chegando à Avenida Getúlio Vargas, mas não tinha número exato. A descrição dizia apenas: prédio branco com portão verde entre um salão de beleza e uma padaria. A instrução era estranha. Deixar o pedido no buraco da porta que tem 2 botões de campainha, sem tocar, sem ligar. Apenas esperar a luz da sacada apagar. Nunca tinha feito uma entrega assim. Achei que era frescura do cliente ou alguém que não queria contato com ninguém. Conferi o mapa e fui para lá. Quando cheguei à rua, a noite já caía. Eram exatamente 7h04. Lembro porque na hora recebi uma notificação do banco. O trânsito estava calmo e, embora aquela área costumasse ter movimento, naquele dia parecia deserta. Nenhuma pessoa na rua, nenhum carro parado. A estética estava fechada, a tortilheria também. Entre as duas, um prédio branco antigo, com a fachada manchada pela umidade e uma grade verde enferrujada.
Os balcões tinham vasos secos e uma das janelas do segundo andar estava entreaberta. Localizei a porta com os 2 botões de campainha. Não via nenhum tipo de caixa de correio, mas ao me aproximar percebi uma fenda larga na madeira, bem na parte inferior, onde antes devia ter uma tranca antiga. Empurrei a sacola para dentro. Fiquei parado aguardando. 30 segundos se passaram e a luz da sacada continuava acesa. Esperei mais 1 minuto. Foi então que ela começou a piscar, devagar, como se alguém estivesse girando o botão do interruptor de propósito, controlando a intensidade da luz lá de dentro. Depois apagou por completo. Achei que já tinha feito minha parte. Tirei a foto da entrega, anexei o comprovante no aplicativo e me virei para ir embora. Mas quando dei o primeiro passo, algo me fez parar. Olhei para cima, para a janela do segundo andar. Antes não se via nada, só escuridão. Agora havia um reflexo estranho, como se alguém lá dentro, no breu total, segurasse um espelho e o inclinasse devagar para refletir a luz da rua sobre mim. Fiquei imóvel. Não queria acreditar que era intencional, mas a luz atingia exatamente meu peito. Baixei o olhar e vi que o brilho batia bem em cima do logo da empresa estampado na minha jaqueta. Não pensei 2 vezes. Me virei, subi na moto e acelerei sem olhar para trás. Na manhã seguinte, sexta-feira, quando abri o aplicativo para começar o dia, apareceu uma mensagem que eu nunca tinha visto antes. Você está pronto para continuar com a entrega? Abaixo, apenas 2 opções. Sim ou ainda não. Fiquei paralisado sem saber o que fazer. Fechei o app, reiniciei e tudo parecia normal. Mas quando fui verificar meu histórico de pedidos, aquele do dia anterior simplesmente não existia. Nenhum registro, como se nunca tivesse acontecido. Pensei que fosse falha do sistema e não me preocupei mais. Às 2 da tarde saí para trabalhar. Mas algo estranho aconteceu. Passaram 3 horas e não recebi um único pedido. Sexta-feira, dia de movimento, e nada. Estava quase desistindo e voltando para casa quando chegou uma nova ordem. Mesma cafeteria, mesma comida, mas agora com um detalhe diferente. Vinha com um número de apartamento. Rua Rio Grande do Norte, 147, apartamento 9, segundo andar. Entregar em mãos assim que receber o sinal. Fiquei irritado. Pensei em cancelar, mas a curiosidade falou mais alto. Precisava saber se tudo aquilo tinha sido coincidência ou não. Fui até lá. Dessa vez o portão estava fechado. Toquei, esperei, ninguém respondeu. Dei alguns passos para trás e então vi, no balcão do segundo andar, alguém parado. Pela silhueta parecia ser uma mulher, mas não consegui ver o rosto. Estava imóvel, completamente imóvel, como se fosse parte da estrutura. Então uma das luzes da entrada piscou 2 vezes. Me aproximei devagar. A porta se abriu sozinha, revelando um corredor comprido, mal iluminado, com um único foco pendurado no fundo, balançando de leve, mesmo sem haver vento. Entrei, sentindo o ar pesado, e comecei a subir as escadas de cimento. No segundo andar, a porta do apartamento 9 estava entreaberta. Chamei. Olá? Nenhuma resposta. Cheguei mais perto com a sacola na mão e então ouvi um som fraco vindo lá de dentro. Não era música, nem voz. Parecia uma respiração, mas com um eco mecânico, como se saísse de um gravador antigo. Empurrei a porta com a ponta do pé. Não havia ninguém. Só um espaço vazio, uma mesa, uma cadeira e no centro, um espelho grande, de corpo inteiro, coberto por um lençol branco. Na mesma hora, a tela do celular vibrou e a entrega foi marcada como concluída, sem eu tocar em nada. Olhei para o aparelho e uma nova notificação surgiu. A próxima entrega é com você. Prepare-se. Meu sangue gelou. Corri escada abaixo, o coração disparado. A porta principal continuava aberta, mas quando saí, vi um homem parado ao lado da minha moto. Ele segurava uma caderneta nas mãos. Ao me ver, se afastou lentamente, andando pela calçada sem dizer nada. Me virei para a moto. No assento, alguém tinha deixado uma cópia do ticket do pedido. O que me fez perder o ar foi o nome impresso, em letras maiúsculas como parte do sistema, Lucas Almeida. O meu nome. Eu nunca coloquei isso em perfil nenhum. Desde aquele dia, nunca mais aceitei pedidos depois das 6. Troquei de número, vendi a moto
Consegui emprego numa loja de peças na região da Avenida Olegário Maciel. Mas às vezes, quando volto para casa a pé, juro que vejo aquele mesmo homem parado nas esquinas, com a caderneta na mão, como se estivesse esperando algo. E mesmo sem ter mais o aplicativo instalado, de vez em quando, na madrugada, meu celular vibra sozinho. Quando olho para a tela, ela está acesa, e por um único segundo surge uma frase que não consigo apagar. Entrega confirmada. Falta apenas uma. Aconteceu comigo há alguns meses, numa quinta-feira, 17 de julho para ser exato. Choveu praticamente o dia inteiro, aquela chuva insistente, fria, que parece inofensiva, mas vai te encharcando aos poucos até te deixar desconfortável. Saí para trabalhar cedo, por volta das 9 da manhã, e fiquei rodando até a noite. Nesse dia me concentrei na região da Muca, principalmente entre a Rua dos Trilhos e o bairro Brás, que é onde mais tenho conseguido pedidos ultimamente. Moro no Ipiranga, numa pequena vila próxima à Avenida do Estado. Dali sigo direto para a Rua da Muca e, a partir daí, me movo conforme os pedidos vão chegando. Trabalho com bicicleta, é cansativo, mas prefiro muito mais do que moto. Me sinto mais livre, mais leve, mesmo com o esforço físico. Já passava das 7 da noite quando decidi que era hora de encerrar a jornada. A água já tinha atravessado o tênis e se infiltrado nas meias, tornando cada pedalada um incômodo frio. Foi então que recebi um pedido. A coleta seria na padaria Dona Teresa, localizada na Rua Oratório, entre a Rua Taquari e a Rua Bresser. O pedido era simples: uma bandeja com 4 pães doces e 2 garrafas pequenas de café. A entrega, no entanto, chamou minha atenção. O destino era no bairro Parque da Muca, Rua 12, número 172, uma área que sempre associei mais a galpões industriais do que a casas. Mas não era impossível haver moradias por ali. O que realmente me causou estranheza foram as instruções do cliente. Não toque, não fale. Deixe o pedido sobre o tapete da porta metálica, ao lado do foco vermelho. Se o foco não estiver aceso, espere. Cheguei à padaria e, como de costume, estava cheia. A atendente me entregou a sacola já preparada, bem lacrada, como se soubessem exatamente qual pedido eu viria buscar. Coloquei tudo dentro da mochila térmica e parti. A viagem levou cerca de 15 minutos. Quando alcancei a Rua 12, o cenário era outro, completamente vazia, com o asfalto molhado refletindo a luz amarelada dos postes, alguns deles piscando de maneira incômoda. O mais estranho é que não havia número algum pintado no portão, nem placa visível. Tive que contar os imóveis desde a esquina para localizar o endereço correto. O 172 era um portão de aço pintado de preto, grande e imponente. À direita, preso à parede, havia um pequeno foco vermelho protegido por uma gaiola metálica, emitindo uma luz fraca, mas nítida. No chão, diante da entrada, um tapete gasto, sem nenhum desenho, encharcado pela chuva. Me agachei para colocar a sacola sobre o tapete, tomando cuidado para não encostar no portão. Quando me levantei, algo aconteceu. O foco vermelho começou a piscar. Primeiro devagar, depois com uma frequência maior, como se quisesse me avisar de algo. Dei um passo para trás, com a sensação estranha de que algo estava errado, algo além do que eu podia ver. E então percebi. O som da chuva tinha sumido. As ruas, os carros, a cidade inteira. Era como se tudo tivesse desaparecido, restando apenas o silêncio opressor e aquela luz pulsando diante de mim, vermelha, intensa, quase viva. Nesse momento, o celular vibrou com uma notificação. Pedido entregue. Obrigado pelo seu serviço, Vitor. Mas eu não tinha confirmado nada. Nem cheguei a tocar na tela. O coração acelerou. Me virei para ir embora. Dei apenas 2 passos e então ouvi algo que me fez congelar. Uma voz baixinha, quase um sussurro vindo do outro lado do portão, pronunciou meu nome, Vitor. Senti um arrepio subir pela espinha. Virei lentamente a cabeça. O foco vermelho que antes piscava, agora estava completamente apagado. A sacola tinha sumido. Não havia barulho algum, nem chuva, nem passos, nada. Apenas aquele eco estranho, como se a voz não tivesse sido dita do lado de fora, mas dentro da minha própria cabeça. Não pensei 2 vezes. Subi na bicicleta e pedalei como se minha vida dependesse disso. Cruzei ruas, avenidas.
Não olhei para trás em momento algum. Só parei quando cheguei perto do Extra da Rua da Muca. Ali me sentei num banco de metal, encharcado, tentando recuperar o fôlego. Peguei o celular com mãos trêmulas, abri o aplicativo e nada. O pedido simplesmente não existia no histórico, como se nunca tivesse acontecido. Na quinta-feira seguinte, 21 de julho, recebi outra notificação. Era um pedido novo, mas a origem era a mesma padaria. Só que agora o destino era no bairro Vila Prudente. Mesma composição, 4 conchas e 2 cafés. E as instruções, idênticas, com pequenas variações. Esperar pela luz acender, não interagir, não registrar nada na app. Recusei imediatamente. 5 minutos depois, outro alerta. O mesmo pedido, reaparecendo como se fosse inevitável. Desde aquele dia, pelo menos uma vez por semana, recebo pedidos assim. Às vezes mudam o bairro, às vezes acrescentam ou trocam algo no conteúdo, mas a essência nunca muda. Alguém, em algum lugar, continua esperando que eu deixe comida diante de uma porta fechada, sob a luz vermelha de um foco aceso. Sempre acontece no momento em que estou encerrando o turno, sempre vindo da mesma panificadora. Criei coragem e fui até lá numa dessas noites. Entrei, chamei a atendente, uma senhora por volta dos 50, semblante cansado. Perguntei se havia um pedido recorrente no meu nome, Vitor, que vinha aparecendo fazia dias. Ela me olhou estranho, como se tivesse ouvido algo absurdo. Depois respondeu com frieza: aqui não usamos nomes. Só entregamos o que nos pedem entregar. Tentei insistir. Perguntei quem pagava por isso. A mulher encolheu os ombros e disse: não saberia te dizer. Esses pedidos sempre são pagos antes, em dinheiro. Deixam um envelope por baixo da porta, junto com papéis rabiscados à mão. Sempre exatos. Nunca falta um centavo. Saí dali com a sensação de que algo muito errado estava acontecendo, mas eu não queria saber mais. Então, 3 dias atrás, numa terça-feira, levei uma encomenda para uma casa de repouso na região do Cambuci. Tudo parecia normal, até que o senhor que me recebeu parou por um instante, me encarou e disse calmamente: você é o Vitor, não é? Fiquei paralisado. Não estava usando crachá, nem nada com meu nome, apenas o uniforme da EPE. Perguntei como ele sabia, e ele respondeu com um sorriso desdentado que me gelou por dentro: já te vi antes, estão te procurando. Questionei quem, e ele apenas virou o rosto para o corredor escuro atrás de si, apontando com um dedo trêmulo. Eles sempre perguntam por você. Não esperei ouvir mais nada. Saí dali sentindo as pernas pesarem como chumbo. Desde aquela noite, algo acontece todos os dias, sem falhar. Às 3h33 da madrugada, o som do interfone da vila ecoa pelo meu quarto. Um único toque longo. Nenhum vizinho ouve, só eu. Já perguntei, já insisti, e todos juram que não ouviram nada. Mas eu ouço, sempre. Quando desço para verificar, não tem ninguém. Apenas a porta entreaberta, o foco vermelho aceso iluminando a entrada, e sobre o tapete molhado, uma sacola de papel pardo com o mesmo conteúdo de antes. 4 conchas ainda quentes e 2 garrafas de café. Meu nome é Júlio César. Tenho 33 anos e trabalho como entregador para um aplicativo de supermercados há 2 anos. Vivo em São Bernardo do Campo, num conjunto de apartamentos antigos perto da Avenida Pereira Barreto, um lugar simples onde a comunidade nordestina é bem presente. Meu dia a dia é rodar entre São Bernardo, Santo André e Diadema, sempre com a minha velha Chevy Van 2001, que parece estar pedindo aposentadoria, mas continua dando conta do recado. Prefiro trabalhar de madrugada, começando por volta das 5 da manhã e indo até o meio-dia. Nesse horário, as ruas estão quase desertas, não há tanto trânsito e a gente evita aquelas dores de cabeça com clientes cheios de exigências. Mas a cidade tem uma atmosfera estranha nesse período, quase como se estivesse acordando devagar. Você vê avenidas silenciosas, luzes de neon apagadas e, de vez em quando, uma pessoa caminhando sozinha em locais onde ninguém deveria estar. Tudo aconteceu numa quinta-feira, dia 25 de abril. Comecei meu turno às 5h10 da manhã. O clima estava diferente, com uma névoa baixa que limitava a visão a poucas quadras.
O frio ainda era cortante, daqueles que obrigam você a usar um casaco mesmo sabendo que, ao meio-dia, o sol vai castigar. Por volta das 6h40, caiu um pedido simples. Uma caixa de cereal, um galão de leite, uma lata de café solúvel e pão de forma. Nada fora do comum, até eu ver o endereço de entrega. Era para um prédio que eu nunca tinha notado, localizado entre a Avenida dos Estados e a Rua Oratório, numa área industrial cheia de galpões abandonados. Às vezes surgem entregas nessas regiões quando alguém pede de dentro de uma fábrica, mas esse local era diferente. A nota dizia para levar até o bloco B, terceiro andar, porta sem número. Não fazer perguntas na entrada, entregar na porta. Não bater, esperar o sinal. Não era a primeira vez que eu via instruções estranhas, mas geralmente é gente que não gosta de contato. O que me deixou desconfiado foi que não havia nome de cliente, apenas a letra E. Segui pela Avenida dos Estados e depois entrei por uma via lateral até chegar ao destino. O GPS me guiou até um complexo de prédios antigos, todos com janelas tapadas e muros pichados, parecendo abandonados há anos. Apenas um bloco cinza tinha uma entrada acessível, com grafites cobrindo uma das paredes. O portão de ferro estava entreaberto, sem cadeado, e não havia carros por perto, nem sinais de vigilância. Entrei com a van e estacionei diante de uma porta de aço enferrujada, ao lado de uma placa caída que dizia "Saída de emergência". O elevador, como esperado, estava quebrado. As escadas exalavam um cheiro forte de umidade, misturado ao pó acumulado de um lugar que não vê limpeza há muito tempo. Subi os 3 andares carregando a sacola do pedido em uma mão e o celular na outra, sem saber que aquele seria o início de algo que eu preferia nunca ter vivido. No terceiro andar havia apenas um corredor longo, com portas fechadas, muitas delas amassadas ou com os batentes inchados, como se a umidade tivesse corroído tudo com o tempo. No fundo, vi uma porta sem número, completamente lisa, a pintura cinza desgastada e, diante dela, um tapete velho e manchado. Parei ali, não bati, apenas fiquei parado, sentindo o silêncio pesado do lugar. Esperei uns 30 segundos e então aconteceu. Não foi um som alto, nem uma batida. Foi algo sutil, quase imperceptível, como se o ar atrás da porta tivesse se comprimido de repente. Em seguida, ouvi um clique seco, como o destravar de uma fechadura sozinha. A porta se abriu por alguns centímetros. Ninguém saiu, nenhum ruído escapou. E ainda assim, do outro lado não havia escuridão, mas sim um brilho suave, âmbar, como a luz fraca de um abajur em um quarto sem janelas. Inclinei-me, sem coragem de entrar, coloquei a sacola no chão e, no instante em que minhas mãos a soltaram, a porta se fechou devagar, sem bater, como se nunca tivesse estado aberta. Meu corpo inteiro gritou para sair dali o quanto antes. Desci as escadas às pressas, mas, ao chegar ao térreo, algo estava errado. A luz tinha mudado, a rua parecia distante, e não havia som algum, nem de carros, nem do vento. O portão pelo qual eu tinha entrado agora estava fechado. Não apenas fechado, mas envolto em correntes grossas, presas com um cadeado enferrujado que não estava ali antes. Corri até ele, tentei forçar, mas foi inútil. Tirei o celular para pedir ajuda, mas não havia sinal. A aplicação não abria, apenas uma tela preta com uma frase em letras brancas. Pedido entregue. Seu recibo está pendente. Naquele instante, entendi que aquilo não era um trabalho comum, mas não tinha como sair. Fiquei preso quase 1 hora, com a sensação de que alguém me observava, até que, sem ruído, sem passos, sem nada, o portão apareceu destrancado, como se as correntes nunca tivessem existido. Saí correndo, entrei na van e dirigi sem olhar para trás. Pensei em esquecer tudo, ficar em silêncio, mas no domingo seguinte, às 7h04 da manhã, recebi uma nova notificação no celular. Mesma letra E, mesmo endereço, mesmo pedido. Recusei de imediato. Segundos depois, outro pedido chegou. Produtos diferentes, loja diferente, mas com as mesmas instruções e o mesmo destino. Desconectei do aplicativo, desliguei o celular e fui para casa. Achei que tinha resolvido, até que no dia seguinte recebi um e-mail do suporte da plataforma. Notamos inatividade anormal na sua conta. Deseja continuar prestando serviços? Não respondi.
Naquela noite, às 3h14 da madrugada, o interfone do meu apartamento tocou uma única vez. Moro no segundo andar. Ninguém chama a essa hora. Olhei pela janela. A rua estava deserta, mas quando desci, encontrei algo na porta. Uma sacola de papel. Dentro, os mesmos itens do primeiro pedido: cereal, leite, café e pão. E um recibo com meu nome completo impresso, embora eu nunca tenha fornecido esses dados fora da aplicação. Abaixo, escrito à mão, havia uma frase curta: confirmado. Só falta você abrir. Desde então, vivo esperando pelo momento em que vão tentar de novo. E temo pelo dia em que não me deixem mais recusar. Me acostumei a trabalhar durante a madrugada pela tranquilidade das ruas, quando tudo parece se mover mais devagar e, apesar de algumas áreas ficarem perigosas, a gente aprende a evitá-las com o tempo. Ando numa Pulsar velha que ganhei dos meus primos quando vim morar aqui em Recife. Alugo um quarto no bairro de Santo Amaro, entre a Rua da Aurora e a Rua Imperial, numa casa que, mesmo com vizinhos colados dos dois lados, transmite uma sensação estranha de solidão. A aplicação quase sempre me envia pedidos pelo centro ou pela área de Boa Vista, às vezes pelas praias, mas evito esses trajetos longos porque a Avenida Boa Viagem vive congestionada e o trânsito lá é outro nível. Naquele dia, uma quinta-feira, 4 de abril, comecei o turno às 6 da tarde. Desde cedo, o clima parecia anormal. Fazia calor, mas o céu permanecia totalmente branco, como se fosse chover, embora nenhuma gota caísse. Por volta das 11h47 da noite, quando já pensava em encerrar o expediente, apareceu uma entrega que eu teria recusado se não fosse pelo bônus da madrugada. O restaurante era uma pequena pousada na zona central, na Rua da Concórdia, quase esquina com a Rua do Hospício. O pedido não chamava a atenção. 2 sanduíches de pernil com queijo, uma garrafa de água saborizada e um pudim pequeno. Tudo parecia comum até ver o endereço. Rua indicada como Beco da Pitanga, edifício número 5, porta sem número. Passar pelo portão lateral sem interfones. Não falar com ninguém. Entregar direto a quem abrir e não fazer perguntas. O Beco da Pitanga é uma dessas vielas esquecidas, enfiadas entre prédios antigos do centro. Quase ninguém sabe que existe e durante a noite nem os moradores de rua passam por lá. Mesmo assim, decidi ir. Precisava completar 5 entregas para garantir o bônus integral. Cheguei por volta das 12h15. A fonda estava fechando, mas a sacola já me esperava, como se soubessem exatamente para quem seria. Peguei e segui para o destino. Foram apenas 4 quadras até o beco, entrando pela Constituição e passando por um prédio abandonado que já foi hotel anos atrás. O lugar estava quase completamente mergulhado na escuridão, iluminado apenas por uma lâmpada fraca que piscava de tempos em tempos, projetando sombras inquietantes nas paredes. O portão lateral estava entreaberto, como as instruções diziam. Passei com a moto desligada, empurrando-a para não chamar atenção. O edifício número 5 parecia mais uma velha pensão do que um prédio comum. A pintura descascada, janelas cobertas por pedaços de papelão e uma escada de ferro que parecia ranger apenas por existir. Subi até o segundo andar e lá estava a porta sem número, sem campainha, sem olho mágico. Me aproximei com a sacola na mão e no instante em que levantei o braço para bater, a porta se abriu levemente. Do vão estreito surgiu uma mão pálida, ossuda, com dedos longos demais, que ficaram estendidos no ar, esperando. Não dava para ver o corpo, apenas aquela mão pálida que tremia levemente. Ela estendeu um bilhete de 20 pesos. Pensei que era uma gorjeta, então avancei a sacola para entregá-la. Mas a mão recuou rapidamente e, no mesmo instante, a porta se fechou sozinha. Não houve batida, não houve barulho. Simplesmente se fechou como se tivesse sido puxada por algo invisível. Fiquei parado por alguns segundos, com uma sensação estranha no estômago, algo que me dizia para ir embora o quanto antes. Foi então que reparei no bilhete que segurava. Era velho, gasto pelo tempo, mas isso não era o mais estranho. O mais perturbador era que ele não tinha número de série, nenhum. Apenas o rosto de Benito Juárez estampado e o restante completamente em branco. Guardei no bolso sem pensar muito e desci as escadas, tentando ignorar o arrepio que subia pela minha coluna. Quando cheguei ao portão, vi um homem parado ao lado da minha moto. Era alto, muito magro.
Vestia um suéter cinza sem capuz. Fiquei imóvel por um instante até que ele falou sem olhar diretamente para mim. Você fez a entrega lá em cima? Respondi que sim, sem entender para onde aquilo ia. Por quê? Perguntei e ele disse apenas: eles vão te chamar de novo. Não atenda. A voz soava mais como um aviso do que como uma ameaça, como se estivesse me dando uma última chance. Antes que eu pudesse perguntar qualquer coisa, ele se virou e caminhou para dentro do labirinto de prédios. Corri alguns passos tentando alcançá-lo, mas não o vi dobrar nenhuma esquina. Ele simplesmente desapareceu. Na quarta-feira, dia 14 de setembro, a mesma fonte me enviou outro pedido. Mesmo conteúdo, mesmas instruções. Rejeitei. Em menos de um minuto apareceu de novo. Recusei outra vez. Na terceira vez que neguei, a tela do celular escureceu e a aplicação se fechou sozinha. Tentei abrir de novo, mas não havia mais login, nem histórico. Apenas uma tela branca com uma frase escrita em letras pretas. Você entregou uma vez. Vai entregar outra. Esta conta não é sua. Senti um gelo percorrer meu corpo. Achei que fosse um erro do sistema. Mandei um e-mail para o suporte, mas nunca obtive resposta. 2 dias depois, quando cheguei em casa perto da 1 da manhã, encontrei algo colado na porta do meu quarto. Era uma folha amassada, úmida nas bordas, escrita à mão com letras tortas. A entrega não foi concluída. Ainda falta uma. Segurei aquela nota por um tempo sem saber o que fazer. Desde então, todas as noites, exatamente à 00:15, alguém passa pelo beco em frente ao meu prédio. Eu sei porque as câmeras da entrada registram a silhueta. É uma figura magra que caminha devagar, sem olhar para os lados, apenas avançando, sempre na mesma hora, como se repetisse um ritual. Mas há 3 noites, essa sombra parou bem diante do portão. Não tocou, não falou, só ficou lá imóvel por alguns segundos. No dia seguinte encontrei uma sacola pendurada na grade. Dentro havia uma torta de pernil, uma água de Jamaica e um flan. No fundo da sacola, um bilhete velho, sem número de série. Mais um. Trabalho como entregador no bairro do Brás, em São Paulo. Vivo em um quarto alugado perto do mercado municipal. Um lugar que mistura o movimento frenético do comércio com aquele barulho constante de caminhões, vendedores gritando e gente apressada. Tenho 29 anos e já são quase 3 trabalhando nisso. Cruzando ruas como a Rua Oriente, a Rua Bresser e avenidas que parecem nunca dormir. Prefiro rodar à noite, quando a temperatura cai e a cidade se cala, embora isso nunca signifique segurança de verdade. Tudo começou em uma segunda-feira, dia 2 de abril, logo depois de uma tempestade que deixou poças espalhadas e um cheiro forte de terra molhada, misturado à fumaça das churrasqueiras que ainda ardiam nos becos. Eram quase 10:30 da noite quando recebi um pedido simples, vindo de uma lojinha na Rua do Gasômetro, quase na esquina com a Avenida Rangel Pestana. Uma carteira de cigarros, uma garrafa de água e um pacote de batatas fritas. Nada demais, exceto pela observação no pedido. Não entrar, deixar do lado de fora sob a luz vermelha, não falar, não atender ligações. O cliente vai descer quando for hora. Pedalei uns 15 minutos pelas ruas molhadas, sentindo as últimas gotas da chuva caírem sobre o rosto. A cidade estava estranhamente vazia, faróis piscando como se prestes a apagar, e um cheiro pesado de gás vindo dos dutos mal cuidados que cruzavam a rua. Encontrei a tal porta, de metal enferrujado, pintura descascada e fios soltos que pareciam prontos para estourar. Acima dela, preso por um suporte torto, um foco vermelho aceso, emitindo uma luz mortiça sobre o concreto manchado. Coloquei a sacola bem embaixo daquela lâmpada e fui até a esquina, como as instruções pediam, tentando disfarçar o frio na espinha que me fez arrepiar até a nuca. Nada aconteceu por quase 5 minutos. O ar estava pesado, o som da chuva havia sumido e o silêncio parecia grudar na pele. Foi quando ouvi passos. Passos abafados que vinham de dentro do portão, mas ninguém aparecia. O som não era normal. Arrastado, irregular, como se alguém andasse de um lado para outro sem querer sair dali. Pensei em me aproximar, mas algo me segurou. Um pressentimento ruim que não consigo explicar. Então, de repente, o foco vermelho apagou. No mesmo instante, a porta se abriu devagar, sem barulho.
revelando apenas um espaço negro atrás dela, como se a escuridão ali fosse mais densa que a própria noite. Não havia rosto nem forma humana, apenas aquele vazio que parecia engolir a luz da rua. Foi nesse momento que o celular vibrou na minha mão. Um número desconhecido apareceu na tela. Atendi com a voz embargada e do outro lado, uma voz quase inaudível, arranhada, sussurrou apenas uma palavra: obrigado. O som se perdeu, a chamada caiu e eu não esperei mais nada. Corri até a bicicleta e pedalei com toda a força, sem olhar para trás, sem pensar. Quando finalmente parei, já no centro, tremendo e com a respiração descompassada, percebi algo que gelou meu sangue. A entrega constava como concluída, mas eu nunca confirmei nada no aplicativo. 3 dias depois, uma nova notificação apareceu. O mesmo pedido, mesmo conteúdo, mas agora a entrega era em um galpão abandonado no bairro do Pari, e as instruções idênticas: deixar sob a luz vermelha, não falar, não atender ligações. Cancelei sem pensar 2 vezes. Achei que isso fosse acabar por aí, mas não acabou. Desde aquela noite, sinto passos atrás de mim sempre que volto para casa. Não correm, não diminuem. Apenas me acompanham a 3 passos de distância. Nunca me atrevi a olhar para trás. Às vezes, no aplicativo, surgem registros de entregas que juro que nunca fiz. Outras vezes, andando pelo mercado, alguém me chama pelo nome. Mas quando viro, não há ninguém. Uma vez encontrei algo na porta do meu quarto. Uma sacola com as mesmas coisas do pedido. Dentro, dobrado no fundo, um bilhete queimado nas bordas, com marcas de umidade e nenhuma palavra legível. Junto dele, um pedaço de dinheiro, sujo, rasgado, que parecia ter passado por fogo. Desde então, carrego essa sensação de que alguém me espera, de que há uma entrega que nunca vai terminar. Só sei de uma coisa: se tocarem de novo, se ligarem mais uma vez, eu não vou atender.